Se eles dedicassem 10% do tempo que eles dedicam para fazer toda essa sacanagem que fazem em cima de nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Explosão na política. Deputados revelam as denúncias feitas por Tagliaferro que colocam o ministro mais poderoso na mira. Senhores, atenção! Uma coletiva de deputados revelou hoje informações de Eduardo Tagliaferro que podem abalar os alicerces do poder em Brasília. As denúncias atingem diretamente o ministro Alexandre de Moraes e levantam dúvidas sobre os rumos da nossa democracia. O que está por trás desse escândalo? A sua opinião é fundamental. Comente, participe e vamos juntos mostrar que o Brasil não desistiu. E vamos ao vídeo. O Marinho, depois do Marinho aqui, deixa eu fazer as perguntas. Depois do Marinho. Senador Marinho, vai. Bom, rapidamente aqui para que as perguntas aconteçam, tá? Olha, a nossa posição aqui já foi externada por todos aqueles que me antecederam, mas uma questão aqui que precisa ser enfatizada é que foi banalizado, infelizmente, pelos meios de comunicação, pela opinião publicizada, por muitos que detêm o poder político e econômico do nosso país, as transgressões reiteradas que são feitas à Constituição em nome do que se permitiu chamar de direita consentida. Os editoriais dos grandes jornais deixam isso muito claro. A lei está sendo excepcionalizada, a legislação está sendo relativizada, mas é permitido, mas é consentido, porque quem está sendo vitimado por isso é, entre aspas, o inimigo do Estado. É alguém que não merece o amparo da Constituição, que deveria ser o escudo de todos nós. Virou uma espécie de palavra de ordem. Tudo é possível, tudo é necessário para se retirar da vida pública aqueles que o senso comum, entre aspas, não permite que exerça a sua representatividade. Quando as primeiras notícias do vaza-toga aconteceram, eu particularmente fiquei perplexo com o silêncio da imprensa. Porque ali estava vazamento de conversas em que o juiz auxiliar do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, tinha como o principal técnico de tecnologia daquele tribunal. E essas conversas eram, inclusive, abre aspas, use a criatividade para encontrar indícios que permitam que eu possa processar, emudecer, retirar de cena adversários políticos. Me lembrei muito da história quando Beria, que era o chefe da polícia soviética, dizia para o Stalin, me mostre o homem que eu lhe apontarei o crime. A história está se repetindo, gente. E naquela oportunidade, como cidadão e como parlamentar, representei o CNJ, porque nós defendemos o Estado da lei, de direito. O Estado de Direito que deve proteger a todos nós, não apenas aos amigos da lei ou da conveniência do momento. E recebi, como resposta do CNJ, que aquelas eram conversas normais e republicanas que aconteciam entre auxiliares daquele poder, o CNJ. Depois, as novas notícias do lava-toga. Eu não vou nem me deter sobre outros aspectos que já foram reiterados aqui, mas que mostram de forma cabal que aquele que era o principal operador do senhor Alexandre de Moraes utilizou um tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, de forma ilegal para justificar ações de processo contra pessoas que haviam sido presas em escala industrial durante 8 de janeiro até maio de 2023. Até maio de 2023. Essa utilização ilegal do nosso aparelho judicial para imputar crimes a quem não os cometeu e, sobretudo, rotular pessoas como se fossem criminosos, porque a partir de 2018, de alguma forma, haviam feito alguma crítica ao atual presidente da República e ao seu partido, ou haviam tido a ousadia de questionar o sistema eleitoral, esses eram imputados numa certidão como positiva
e deveriam ficar presos nas audiências de custódia que passaram a ser mera formalidade, até porque esses juízes eram impedidos de ter a livre-arbítrio, de decidirem em função do que estavam assistindo, dos depoimentos que estavam tomando. Pessoas foram condenadas a 14, a 17 anos de prisão e os juízes que os condenaram, os membros da primeira turma, sequer olharam nos olhos dessas pessoas. Desconheceram as suas histórias, se esconderam através de julgamentos virtuais, de escala, repito, industrial, desconhecendo todo o ordenamento jurídico, desconhecendo a questão da ampla defesa, desconhecendo o fato de que existe a questão do réu primário e dos antecedentes da jurisprudência. Criaram todo um cenário e todo um contexto para justificar. Ora, se Débora, que pintou de batom uma estátua, vai levar 14 anos de prisão, o que dirá Jair Bolsonaro, que na narrativa deles é o perpetrador e o mentor desse pretenso golpe. O que eles não estão percebendo é que eles estão destruindo vidas para alcançar um objetivo espúrio. Estão destruindo reputações. Estão abrindo mão de olhar o que todo juiz deve ter, o discernimento de observar a lei, mas ter, sobretudo, a imparcialidade. E esse julgamento está desde o princípio eivado desse princípio. Porque o juiz é vítima, não sou eu que estou dizendo, é ele, deste processo. O que é que podemos esperar de um juiz que se diz vítima? O que podemos esperar de um outro juiz que processou o réu, como é o caso do senhor Flávio Dino? A autocontenção que é pedida ao Supremo Tribunal Federal é olimpicamente desprezada. E hoje nós vemos corroído, nós vemos dilapidado, nós vemos dilacerado o conceito que deveria haver de todos nós de credibilidade no judiciário, que todos nós defendemos. O judiciário precisa voltar a ser isento. E este parlamento precisa dar a sua contribuição, porque o parlamento, infelizmente, não tem feito a sua parte. Nós não queremos aqui pré-julgar ou antecipar posições políticas. Agora, não pode se banalizar e se aceitar como normal que este parlamento fique sendo ameaçado, implícita e explicitamente, e o debate seja interditado por um outro poder, como se o princípio da democracia liberal, que norteou a nossa Constituição, da separação e autonomia dos poderes, fosse jogado por terra, por essa intervenção espúria e banalizada por boa parte da imprensa brasileira. Isso aí, senador. Pessoal, rapidamente, depois nós vamos aqui responder as perguntas, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui. Está no intervalo, eu me recuso em chamar de julgamento o que está acontecendo ali. Ali a denúncia, a sentença já está pronta há muito tempo, né? Um jogo de cartas marcadas. Para quem tem o mínimo de bom senso percebe isso, que ali é uma execução em praça pública. O que nós estamos vendo, isso é triste para a democracia. Eu, deputado Marcel, fazemos parte do Novo, deputado Luiz Lima e outros colegas nossos. Tem aqui vários partidos, parlamentares de vários partidos. Não é algo personalizado no Bolsonaro, por exemplo. Transcende o ex-presidente da República, porque nós temos presos políticos em pleno século XXI no Brasil. E eu acho que nós que fazemos parte desse país e vimos o movimento pacífico que nós tivemos no dia 7 de setembro, dos brasileiros indo para as ruas, pedindo paz, pedindo perdão. Ninguém aguenta mais briga nesse país. E a gente, quando vê um voto do ministro relator, que não deveria estar ali porque ele é vítima, um voto eivado de vingança, de revanche, está muito claro. A gente fica triste,
com o que nós estamos fazendo da nossa democracia. Então, acho que é um papel de cada um de nós. As denúncias do assessor direto de Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro, são gravíssimas. Por muito menos, julgamentos em qualquer lugar do mundo seriam suspensos a partir daquelas denúncias. Denúncias com provas documental de fraude processual que foram apresentadas aqui. O Partido Novo já está estudando com a sua equipe, já tem alguns caminhos, vai também acionar juridicamente, onde quer que seja, para que a justiça volte a ser para todos no Brasil. O Senado Federal poderia ter feito um papel. O presidente Davi Alcolumbre tem 41 assinaturas na mão, da maioria do Senado, para equilibrar de novo os poderes da República, uma separação, mas prefere se omitir. Totalmente diferente do parecer da Advocacia Geral do Senado, que rapidamente, do careca do INSS, deu legitimidade para esse sigilo de 100 anos. Mas, para o impeachment, demora uma eternidade para dar um parecer. E hoje, vejam quando aconteceu nessa legislatura uma sessão cancelada, justamente para que não fosse repercutido o que nós estamos vendo do outro lado da praça, a sandice. Foi cancelada a sessão hoje do Senado Federal. Ou seja, não podemos usar a tribuna. Isso é o modus operandi que a gente vê quando a gente precisa parlar. Então, eu espero que voltemos ao caminho da paz e só tem um jeito. A anistia aos presos políticos do Brasil para pacificar, reconciliar. Essas pessoas não pegaram em armas, não tiveram o direito à defesa ao contraditório. Muitas vezes seus advogados não tiveram acesso aos autos. Essas pessoas não tiveram a individualização das condutas. Então, estão com a sua vida devastada e nós precisamos restabelecer a justiça. Assim como o impeachment desse ministro que tem causado esse caos institucional no país. Vamos, ao limite das forças, dentro da Constituição, ou o restinho dela que ainda temos, restabelecer um Brasil realmente que respeita o seu ordenamento jurídico. Muito obrigado. Senador Flávio, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, existe a alegação de que a denúncia do Tagliaferro não é válida porque ele foi demitido do gabinete do ministro Moraes após ser preso por atirar contra a esposa e as duas filhas, além de responder na Justiça de São Paulo por desvio de espólio. Outra pergunta é a seguinte: nenhuma das defesas argumentou que há perseguição política nesse julgamento. E para completar, o advogado Celso Vilardi, do ex-presidente Jair Bolsonaro, anteriormente, antes de ser contratado, ele gravou uns 3 vídeos dizendo que o relatório da Polícia Federal é robusto, de que a acusação da PGR tem provas de que realmente houve um crime de golpe de Estado. Isso, palavras do Celso Vilardi. Os senhores se arrependeram também de contratar ele para fazer a defesa de Jair Bolsonaro, senador? Não, parece que a senhora tem procuração do Alexandre de Moraes, né, para falar em defesa dele. É isso mesmo. Se tivesse golpe, você não estava aqui. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, parece que o Tagliaferro, até onde eu saiba, essa acusação que ele sofreu foi transformada num disparo acidental de arma de fogo. Então tem que atualizar a pergunta antes de querer desqualificar uma pessoa que teve a coragem de vir a público e fazer as denúncias que está fazendo contra o Alexandre de Moraes. Porque, infelizmente, muitos jornalistas gostariam de praticar aquilo que aprenderam nas universidades, de dar um furo de reportagem, mas ao perguntar para o superior do seu veículo se podia falar, olha, contra o Alexandre de Moraes é melhor não. Então, se vocês acham que isso é uma democracia normal, onde até a imprensa ela é ameaçada de fazer o seu trabalho vital, assim, eu não sei mais em que democracia, parece que vocês concordam com a democracia relativa do Lula. Com relação ao Celso Vilardi, o que eu vi foi a defesa dele muito enfática, elencando várias ilegalidades ao longo de todo esse processo. Inclusive foi um dos que falou que teve apenas 15 dias para analisar os 70 gigabytes
de terabytes que tinha de informações sobre diversas coisas que aconteceram no processo, só para que todos entendam como é que a defesa é cerceada. O Alexandre de Moraes fala, nós demos acesso às provas. Mentira. Mentira porque ele dá acesso ao que o Ministério Público ou a Polícia Federal selecionou, pinçou de todas as quebras telemáticas, de telefone, de conversa de WhatsApp, para que a defesa analisasse aquilo. Quando, na verdade, há uma infinidade de outros contextos, outras conversas que, sem dúvida alguma, confirmariam ainda mais a inocência, não só de Jair Bolsonaro, como de vários outros acusados injustamente nessa narrativa petista que o senhor Alexandre de Moraes narrou hoje. Eu queria só fazer um acréscimo aqui. Se nós levarmos em consideração que após a denúncia, o Tagliaferro imediatamente já foi acusado de um problema lá em São Paulo, já teve bens bloqueados e tudo. Imagine os jornalistas aqui, se forem demitidos, né, sem justa causa, passarem a ser taxados de, sei lá, inimigos ou coisa parecida, porque vão à Justiça do Trabalho fazer uma reclamação. Tá? Então é uma desqualificação de quem procura seus direitos. Então o patrão vai e desqualifica porque ele foi fazer uma denúncia, ela era amigo, era uma pessoa que tirava foto abraçado, sorrindo, lindo e maravilhoso. Na hora em que ele passou a mostrar as entranhas do poder, ele passou a ser o inimigo, odiado, deplorável, etc. É como se o jornalista denunciasse alguma coisa contra Alexandre de Moraes e ele virasse réu porque está atrapalhando a democracia no Brasil, algo parecido. Essa é a estratégia das ditaduras desde sempre. As ditaduras sempre fizeram isso, desqualificar as pessoas. Da defesa, o Paulo Nogueira, ele fala que tentou demover o presidente Bolsonaro de uma ruptura democrática. Como é que o senhor vê essa Primeiro que ele não falou isso, né? Isso é você vê como é que o Alexandre de Moraes tortura até os testemunhos. O que foi conversado lá e que foi admitido era estado de defesa ou estado de sítio, não sei. Um dos dois, algo que está na Constituição. Então, como não havia base para nada, foi todo mundo para casa e nada aconteceu. Então, como é que demoveu de alguma coisa, de tentativa de golpe? Como Dilma consultou Vilas Boas. A Dilma consultou o então comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele denuncia isso, inclusive, na revista Veja, e a Dilma está respondendo por alguma coisa? Não está. Então, qualquer conversa pode, a partir de agora, inclusive no privado de WhatsApp, virar um atentado contra a democracia. É esse o país que nós estamos vivendo hoje e que não pode continuar e só vai ter um fim com o impeachment do Alexandre de Moraes. Senador, o senhor pode descrever muito bem o que diz essa perícia, quem encomendou e o que ela diz, o que ela não diz? Eu aproveito a pergunta do meu colega. Licença, vou aproveitar a pergunta da minha colega, que eu tenho uma dúvida. Tá. Uma dúvida técnica sobre a perícia. O senhor comentou que foi feita pelo Tirotti. O Tirotti, se eu não me engano, né? Se foi o que o senhor disse mesmo. Eu conheço ele também. Ele é uma figura que, enfim, está envolvido na perícia de outros laudos, envolvendo o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Uma figura um pouco polêmica, um pouco associada até figuras de direita. Eu queria entender um pouco melhor essa escolha da perícia, entender melhor quem foi encomendado essa perícia. Não, obrigado. É importante falar aqui, porque, de fato, eu não conheço, não sei quem é. O que eu sei é que é uma pessoa renomada e que, em vários processos de tramitação no Supremo, usa-se a perícia dele. Mas então, o que tem que ser refutado é o que está escrito aqui na perícia, não é quem assina a perícia. Quem encomendou foi o jornalista David Agape, tá? Porque as denúncias que foram trazidas por Tagliaferro e por ele, nenhum veículo de comunicação quis dar prosseguimento, então é uma pessoa que tem que ser respeitada, que solicitou essa perícia e é feita sobre o quê? Não é sobre o que o Tagliaferro trouxe até a comissão. Isso também está sendo periciado e já adianto para vocês que bate aquilo que ele está dizendo. Estou só esperando o laudo oficial. O que essa perícia traz, eles foram no site do STF, extraíram o arquivo da decisão do Alexandre de Moraes, que determinou a operação sobre os empresários. Do grupo de WhatsApp. De um grupo de WhatsApp, de uma conversa privada. E ao pegar os metadados desse arquivo, chega-se à conclusão que ele foi feito no dia 29 de agosto de 2022, quando a decisão do Alexandre de Moraes foi dada no dia 18 de agosto de 2022. E nas conversas do Tagliaferro, que ele trouxe a público na Comissão de Segurança Pública, ele traz mais ingredientes ainda e de detalhes de como foi feita toda essa transação, porque foi um desembargador, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que pede ao Tagliaferro
para que ajude na elaboração de uma fundamentação da decisão que já havia sido dada, da operação que já havia acontecido, portanto ele denunciou aquilo e agora um laudo técnico comprova pelas datas que isso foi feito com data retroativa para dar algum verniz de legalidade. Primeiro ele tomou a decisão, depois ele trouxe a cronologia das mensagens confirma. Eu sei que... Gente, por favor aí. É o seguinte, a gente... Mas a imprensa não questiona o Mauro Cid, porque fez a Não, e outra coisa, gente, por que valeu lá a Vaza Jato, valeu uma extração também clandestina das conversas entre autoridades. Isso foi trazido para dentro do processo, sem nenhum laudo, sem nenhuma certificação de que aquilo realmente aconteceu, que não foi manipulado, e serviu para colocar o Lula onde ele está hoje. Por que aqui a gente aqui que está mostrando laudos ainda, periciais, técnicos, pessoas que a vida inteira se dedicaram ao tema, que estudaram para isso, que inclusive são contratadas por diversas pessoas em todo o Brasil para fazer o que fizeram também nesta situação, e se questiona o laudo? Vamos olhar para o conteúdo das conversas e a comprovação técnica do que aconteceu aqui agora. E a comissão, a nossa comissão de segurança, nós não temos e não sabemos... Vou botar o link aqui na minha rede social, para vocês não terem dúvida, para todo mundo poder ler com calma, que eu só estou com uma cópia aqui. Por que o Talhaferro tomou essa decisão? Não é problema nosso. O fato é que ele tomou a decisão de se desligar e desses 70 gigabytes, 6 terabytes estão com o Talhaferro. E vem mais coisa ainda aí do que o senhor Alexandre de Moraes imagina. Quem sabe fazer leitura facial e olha na pergunta do jornalista e como pergunta que até a veia sobe, veio preparado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Janot... Não é o Janot. Quando o Gunê, o Janot, entrou... Desculpa, estou confundindo os PGR. Se fala em intenção, e essa palavra Alexandre de Moraes adora, intenção, teve a intenção de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe. Se abolir essas 3 palavras e mais a palavra Bolsonaro do calendário da vida, apagar, Alexandre de Moraes vai ter que aprender Libra, porque ele só sabe falar isso. Só sabe falar isso. Agora, por que o Talhaferro tomou a decisão, nós não sabemos. Agora, o que ele nos deu é verdadeiro. E por isso, qualquer tribunal digno no mundo, onde nós voltaremos para entregar esses documentos, certamente o senhor Alexandre de Moraes será preso. Se aqui no Brasil tivéssemos a quem recorrer, para além dessa corte, porque nós não temos para quem recorrer, nós vamos recorrer para eles mesmos, mas vamos entregar na mão deles exatamente aquilo que nós temos e temos testificado, para a vergonha de quem ainda defende algo tão cruel, tão degradante, tão constrangedor, degradável do que está acontecendo no Brasil. Você responsabiliza pelas alegações do Talhaferro e o que está naquele laudo? Isso que eu queria entender. Mas cara, vocês estão questionando o laudo técnico. Pessoas assinaram isso aqui, botaram o seu registro aqui profissional nisso daqui. Fizeram... Ele vai botar no link dele. Eu sei que a gente não tem mais imunidade parlamentar para falar alguma coisa, a gente tem sigilo das nossas fontes, como vocês, jornalistas, também têm. E ainda assim a gente está aqui, se alguém quer ler o laudo, que ninguém me pediu para ler o laudo, impressionante. Flávio, eu tenho uma dúvida, que não tem a ver com isso. Eu vou botar na rede social aí, já que como é algo que vai contra, né, o que estão fazendo aí com o Bolsonaro, parece que ninguém se interessa muito. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar nas redes sociais o link para que vocês possam ler. Aí questionem os técnicos que escreveram. Eu acho que ninguém ia fazer um trabalho de brincadeira, ia deixar a seriedade de lado, o seu profissionalismo de lado com uma coisa tão séria como essa. E mais, tiveram coragem, mais uma vez, de colocar os seus nomes aqui. Porque até a imprensa ficou com medo, mesmo com a imunidade que tem do sigilo da fonte. Eles estão fazendo o trabalho deles. As informações trazidas por Talhaferro são verdadeiras. É um cara que está fora do Brasil, longe da sua família, com medo de ser morto, preocupado com a sua família aqui, e que mesmo assim tomou a decisão de denunciar tudo que ele está denunciando. Então cabe a nós aqui, a nossa obrigação mínima
é dar o mínimo de amparo para essa pessoa e para sua família. Com certeza. E dar aqui a credibilidade para o que ele falou, porque está comprovado, não só com esse laudo, mas com a cronologia de todas as mensagens de WhatsApp que ele trouxe na Comissão de Segurança Pública. E o senhor Portanto, Alexandre de Moraes cometeu fraude processual e outros crimes que nós também vamos trazer à tona após uma perícia oficial, mesmo que isso não seja necessário, porque a própria operação em cima dos empresários que conversavam no WhatsApp foi feita com base numa matéria de jornal. Portanto, com base em uma matéria de jornal, se a PF fosse isenta, era para ter instaurado uma investigação também sobre o que foi denunciado. Mas não acontece, porque claramente hoje a Polícia Federal, pelo menos uma parte dela, esse grupo especial do Lula dentro da PF, que está subordinado ao Alexandre de Moraes, eles apenas fazem investigações contra quem é de direita ou contra Bolsonaro. Se eles dedicassem 10% do tempo que eles dedicam para fazer toda essa sacanagem que fazem em cima de nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa. Obrigado, gente. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.